Muito boa noite, eu sou o professor Wanderson e retornamos aí no nosso curso gratuito para o concurso da Guarda Municipal do município de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro. Nós já tivemos aí gravadas 5 videoaulas na qual estudamos todas as 3 leis, né, que vão cair para o que será cobrado de conhecimentos específicos e iremos agora inaugurar a primeira lei aqui do estudo da legislação penal extravagante, que é o que vai cair aí na sua prova. A primeira lei é essa lei, a 8.072 de 1990, que trata dos crimes hediondos. Então, essa lei dos crimes hediondos é o que iremos começar a estudar hoje, inaugurando a nossa aula 6 e a primeira aula da legislação extravagante. Lembrando que nós não iremos fazer aqui um estudo aprofundado, considerando que o concurso da Guarda Municipal de São Gonçalo é um concurso de nível médio, né? Então, o que será cobrado na prova vai ser basicamente a letra da lei seca. Então, para aqueles que estão estudando para concursos de nível superior, nível na área jurídica, né? Delegado, policial civil, agente, escrivão, outros concursos aí de nível superior e que exigem um conhecimento de direito e um conhecimento doutrinário mais aprofundado, acredito que o estudo nessa videoaula não vai atender à sua necessidade, né? Muitos vão achar um estudo muito raso porque é somente um estudo baseado na lei seca. Então, aqueles que querem ter o conhecimento da lei seca, que é o que cai muito em provas objetivas, também fique à vontade para acompanhar aqui o nosso estudo. E para aqueles que estão focados aí em guarda municipal, que vai cair essa lei, ou outros concursos de nível médio que vai exigir essa lei, também você seja bem-vindo ao nosso canal. E desde já convido você aí a dar aquele like, se inscrever no canal e acionar o sino das notificações. Sempre nós iremos aí publicar essas leis, mas inicialmente a gente está com esse curso gratuito aí para aqueles que estão se preparando para o concurso da Guarda Municipal. Pois bem, a Lei 8.072 é a lei que trata dos crimes hediondos, né? Então, a Lei dos Crimes Hediondos, previsto aí, né, do que dispõe, o artigo 5º do inciso 43 da Constituição Federal. Então, é uma lei que vai dizer quais são os crimes hediondos que estão previstos ali na Constituição Federal. Então, é uma lei taxativa, ou seja, só será crime hediondo que estiver aqui nesta lei. E a Constituição Federal, também deixei marcado aqui, é o que ela mencionou, dizendo quais são os crimes, né, que são insuscetíveis de graça e anistia e também crimes que são inafiançáveis. O inciso 43 ele faz essa menção aí, que diz o seguinte: a lei considerará crimes inafiançáveis, insuscetíveis de graça ou anistia, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crime hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-lo, se omitirem. Então, a Constituição Federal, ela cita que os crimes hediondos são crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Então, todos aqueles que praticarem essa relação de crimes aqui não terão direito à fiança e também não serão beneficiados pela graça ou anistia, né? Aqueles que praticarem. Então, quais são esses crimes hediondos? Então, a Lei 8.072 veio para isso, para dizer quais são esses crimes hediondos. E aí começamos o estudo no artigo 1º, que diz que são considerados hediondos os seguintes crimes, né? Todos tipificados no Código Penal, né? Que é o Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Consumados ou tentados. Então, já passe a memorizar isso aqui, né? Imprima a sua lei e já deixe marcadinho aí, que são crimes consumados ou tentados, porque pode vir uma questão dizendo que somente são crimes hediondos aqueles consumados. Não, os tentados também são. Então, deixe mencionado aí, deixe gravado para você revisar e memorizar e não perder essa questão. E o inciso 1, ele já começa dizendo o seguinte, né? Quais são esses crimes, né, consumados ou tentados? O crime de homicídio, que é o 121, matar alguém. Então, o crime de homicídio, matar alguém, é o primeiro crime hediondo, e quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ou ainda que cometido por um só agente, e o homicídio qualificado também. E o Código Penal ele vai dizer quais são esses crimes aí, né? Então, o homicídio qualificado, motivo torpe, etc. e tal. Então, é o que você precisa saber, é que o crime de homicídio e o crime de homicídio qualificado são crimes hediondos, né? E aqueles praticados
em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, né? Então, é um crime hediondo e já deixe marcadinho aí na sua lei. Foi incluído também o inciso 1A, né? A lesão corporal dolosa de natureza gravíssima, né? Foi incluído no rol de crimes hediondos, né? Que esse crime está previsto no artigo 129, parágrafo 2º do Código Penal. Então, a lesão corporal dolosa de natureza gravíssima também é um crime hediondo. E a lesão corporal seguida de morte também foi incluído no rol de crimes hediondos, né? 129, parágrafo 3º. Aí ele vai complementando aí, quando praticadas contra a autoridade, tá? Ou agentes descritos no artigo 142. Muita gente já estudou aqui com a gente quais são esses agentes descritos no 142, mas na dúvida a gente vai dar uma clicada aqui rápida para a gente ver na internet quais são esses agentes do 142. Então, o crime praticado ali no 142 são os agentes das Forças Armadas, né? Força Armada constituída na Marinha, Exército, Aeronáutica, né? São instituições permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e disciplina, sob a autoridade do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constituídos e por iniciativa de qualquer deste da lei e da ordem. Então, os crimes, né, de lesão corporal dolosa de natureza gravíssima e a lesão corporal seguida de morte praticadas contra a autoridade ou agente descrito no artigo 142, que são os agentes das Forças Armadas, e também do 144. Quais são esses agentes do 144? A gente viu que o 142 são os agentes, né, membros das Forças Armadas, seja da Marinha, do Exército, da Aeronáutica. E também esse crime de lesão corporal gravíssima, né, e o lesão corporal gravíssima seguido de morte contra agente de segurança pública. Quem são esses agentes de segurança pública? Está no 144. Então, a gente viu aí que o 144 ele vai falar que a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos, né? Então, todos aqueles crimes ali que a gente viu, né? Do inciso 1A, né? A lesão corporal dolosa de natureza gravíssima e a lesão corporal seguida de morte contra agentes, né? Contra esses agentes aí da Polícia Federal, né? Do 144. Aí vem primeiro Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, policiais civis, polícias militares e corpo de bombeiros militares e polícias penais federal, estaduais e distritais. Aqui foi uma alteração que a gente viu na aula 1 sobre o SUSP, né? Que são os agentes penitenciários que agora são denominados polícias penais estaduais e distritais, né? Então aqui, os crimes praticados contra os agentes do 144, eles são considerados aí crimes hediondos, né? Integrantes, né? Aqui ele vai falar também, continuando, né, sobre esses agentes, né, que a gente viu aí, os integrantes, né, do sistema prisional, que não precisava, tá? Não precisava essa alteração ter sido realizada nesse sentido, né? Porque já que o crime de lesão corporal dolosa de natureza gravíssima e a lesão corporal seguida de morte contra os agentes do 142, que são os membros das Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica, e o 144 a gente viu toda a relação ali, Polícia Federal contra os agentes da Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Rodoviária Federal, né? E dos agentes da Polícias Penais, né? Que são os agentes penitenciários. Não havia necessidade dele incluir isso aqui, mas já que está aqui, a gente vale o que está aqui escrito na Lei de Crimes Hediondos. Então, os agentes integrantes do sistema prisional, né? Os agentes penitenciários que hoje são Polícia Penal, que já está no 144 ali. E também os agentes da Força Nacional de Segurança, né? Então, se for cometido também, é um crime hediondo, tá? Lesão corporal dolosa de natureza gravíssima contra um agente da Força Nacional de Segurança, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro, parente consanguíneo até terceiro grau em razão dessa condição. Então, fiquem atentos, que muita gente pode não ter estudado ou pegado uma lei desatualizada. Vocês veem que esse inciso 1A foi incluído em 2015 pela Lei 13.142. Então, caindo na sua prova, aí muita gente pensa, não, o crime hediondo isso é coisa grave. Pô, mas a lesão corporal dolosa de natureza gravíssima é grave, né? Mais do que grave, é gravíssimo, né? Então, não é simplesmente uma lesão corporal. E a lesão corporal seguida de morte também está previsto aí. Contra esses agentes, contra qualquer autoridade, aí, inclui aí governador, presidente,
né, secretário de Estado, ministro de Estado. Então, tudo que foi considerado autoridade aí é um crime hediondo, né? Essa lesão corporal aí contra a autoridade. E os agentes das Forças Armadas também, agentes da segurança pública, a gente viu quais são os integrantes do sistema prisional e os integrantes da Força Nacional de Segurança. Isso da Força Nacional de Segurança, fazendo apenas um comentário, também seria desnecessário colocar, porque todo agente da Força Nacional de Segurança ele é membro de um órgão de segurança, né? Ou das Forças Armadas aqui, né? Então, mas foi colocado para frisar bem no exercício da sua função e decorrência dela, inclusive contra o seu cônjuge, companheiro, parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição. Então anotem aí para que vocês não percam, né? O crime de roubo, né? Então o crime de roubo ele é um crime hediondo também, mas aí ele vai dizer quais são os crimes de roubo aí, tá? Circunstanciado, desculpa aí que eu acabei clicando errado aqui, mas vamos lá. Roubo circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima, né? B. Circunstanciado pelo emprego de arma de fogo ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito. C. Qualificado pelo resultado lesão corporal grave ou morte. Tá? Então, o roubo, nessas condições, ele é um crime hediondo. O 3 aqui, né? Extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, né? Ocorrência de lesão corporal ou morte. Também um crime hediondo, inciso 3. O 4, ele vai mencionar aqui a extorsão mediante sequestro na forma qualificada. Tá? Então não é qualquer extorsão mediante sequestro, não. Na forma qualificada aqui. E o estupro, né? O estupro, 5 também é um crime hediondo. Está aqui. Né? Foi incluído em 2009. A redação foi dada aqui, tinha sido alterada, né? Mas eles incluíram o estupro de modo geral, né? O 6, estupro de vulnerável, né? Que houve também a atualização do Código Penal. Então tá aqui o estupro de vulnerável também como um crime hediondo, tá? Como eu disse, memorizem, anotem, rabisquem aí, para que vocês não venham perder questão, né? Caindo, crime hediondo, ele vai citar vários crimes lá, o furto, né? Estelionato, ele pode te enganar, então é só o que está nessa lei. Pelo amor de Deus, memorizem os crimes dessa lei e destaquem bem que se tratam de crimes hediondos, são os crimes que vão cair na sua lei. Não percam tempo querendo saber o que é o que, de diferença doutrinária, etc. Qual o entendimento de Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, porque isso não será pedido na sua prova. O que vai ser pedido na sua prova é quais são os crimes hediondos previstos na Lei 8.072. E é isso que você precisa saber. Tá? O estupro de vulnerável, já falei, né, que no artigo 217A, né? Epidemia com resultado morte, né? Epidemia com resultado morte também. Aqui o 7A foi vetado. 7B, falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado para fins terapêuticos ou medicinais. Artigo 273, caput, né? Aqui do Código Penal. O 7B. O 8, favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. Também incluída recente em 2014, né? Como um crime hediondo. 9. Furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Né? Essas explosões em caixa eletrônico que tem aí, ó, também é considerado crime hediondo. E foi incluído no ano passado também isso aqui, ó, Lei 13.964 de 2019. Você vê que com o tempo o legislador ele vai aprimorando e vai colocando novos crimes hediondos aí previstos na lei, como esse furto qualificado por emprego de explosivo ou artefato análogo que causa perigo comum. Né? Com um grande aumento de roubos, né? Ou melhor, de furto, né? Porque não é roubo, de furto qualificado, né? Com explosivo, explosão de caixa eletrônica em agências bancárias Brasil afora, principalmente no interior, eles acabaram colocando aí como um crime de furto qualificado. Aliás, acabou colocando o crime de furto qualificado previsto no 155, parágrafo 4º do Código Penal, como sendo um crime hediondo. Né? Parágrafo único. Consideram-se também hediondos tentados ou consumados.
Aí ele vai dizer também que é considerado crime de genocídio, né? Acabei clicando de novo. Foi alterado também pela lei, né? A lei aqui de 2019, né? A 13.964, ela fez várias inclusões de novos crimes hediondos. O primeiro foi o genocídio, né? O segundo aqui, o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, né? Então, aquelas armas aí de uso proibido no Brasil são prevista aí no artigo 16, né, da Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003. Vou dar uma olhada rapidinho que isso quais são, né? O 16 aqui, né? Voltando rapidamente. É crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no artigo 16, né? Então, a gente abriu aqui o 16. Ele vai dizer o seguinte: possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Pena de reclusão de 3 a 6 anos e multa. Aí aqui também incluiu nos parágrafos, essa lei 13.964 também incluiu nas mesmas penas que incorre o seguinte: suprimir ou alterar a marca, numeração, qualquer sinal de identificação de arma de fogo, modificar as características de arma de fogo e etc e tal. Então vocês veem aqui que o artigo 16, né, o posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, né? Geralmente uso restrito das Forças Armadas e Forças de Segurança, né? Então agora é considerado, foi incluída aí pela Lei 13.964 de 2019 como sendo um crime hediondo. O crime de comércio ilegal de armas de fogo, né? Também previsto lá no 17. A gente vê aqui está o 17, ó. Aqui logo embaixo, o comércio ilegal de arma de fogo. Adquirir, alugar, receber, transportar e etc e tal. É um crime aí de reclusão de 6 a 12 anos. Até aumentar a pena aí desse crime, né, do comércio ilegal de arma de fogo, como sendo também um crime hediondo. O crime de tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição, previsto no artigo 18. Você vê que o crime os crimes hediondos são crimes mais duros, né, que não prevê, né, fiança nem é suscetível de graça ou anistia. Então foi incluído para endurecer mais, né, a questão e a punição do indivíduo que comete esses crimes. Né? São os crimes de grave, né, grave comoção nacional, são crimes de grande relevância aí, que causam um impacto muito forte na sociedade, por isso que eles foram incluídos aí. Então, o crime de tráfico internacional de arma de fogo, acessório à munição, previsto no artigo 18, né? O crime de organização criminosa, quando direcionado à prática de crime hediondo ou equiparado, né? Artigo 2º. Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecente e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de anistia, graça e indulto, né, e fiança. Né? Então não pode ser concedido anistia, graça e indulto e nem fiança. Que estava previsto na Constituição, aqui está vide súmula vinculante. Vou dar uma clicada rapidamente para a gente ver o que tem aqui. Né? Acabou que foi alterado, acabou perdendo a eficácia, né? Porque acabou sendo alterado aqui, né? Pela lei 11.464 de 2007, né? Então foi incluída aí nessa lei a fiança aí, né? Que é a alteração, né? Da nova redação, artigo 2º da lei 8.072, 25 de julho de 90, né? Aí ele vai falar aqui, ó, passa o artigo 2º da lei 8.072, de 25 de julho de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação. Aí ele incluiu a fiança, né? Porque não era prevista a fiança, foi incluído pela lei, né? E agora tem essa negação aí, que é insuscetível, que não será concedida aí a fiança. Então antes dessa súmula vinculante estava ligada à proibição da liberdade provisória, mas só que isso acabou sendo inconstitucional, né? Porque o juiz ele pode decidir se o réu pode responder em liberdade, né, conforme os antecedentes criminais do réu e etc. Não é somente pela situação do crime. Então, já foi batido o martelo aí, com a alteração dessa lei, né, que acabou
excluindo a parte que era insuscetível no caso de liberdade provisória, ficou apenas a fiança. Então, para os crimes hediondos, prática de tortura e tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo, não vai ser concedido, não está, né, são insuscetíveis, não será concedido a anistia, graça e indulto e a fiança. Né? Parágrafo 1º. A pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado. Tá? Então, inicialmente em regime fechado. Parágrafo 1º. Né? O parágrafo 2º foi revogado pela Lei 13.964. Né? Teve uma alteração também bastante sensível. Né? Aí o parágrafo 3º diz que em caso de sentença condenatória, o juiz decidirá fundamentadamente se o réu poderá apelar em liberdade. Né? Então ficará a cargo do juiz, não é somente por questão da previsão legal. E o parágrafo 4º do artigo 2º diz que a prisão temporária, sobre a qual dispõe a Lei 7.960, de 21 de dezembro de 1989, nos crimes previstos neste artigo, terá o prazo de 30 dias. Né? Então, viram que a prisão temporária, no caso de crimes hediondos, né, ela terá um prazo de 30 dias. Né? Então, é uma previsão aqui que está nessa Lei de Crimes Hediondos, acaba alterando, né, o que está previsto na Lei 7.960, de 21 de dezembro de 89, que trata dos crimes, que trata da prisão temporária. Então, para crimes hediondos, a prisão temporária tem um prazo de 30 dias, que pode ser prorrogado por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Então, nesse caso, a prisão temporária, no caso de crimes hediondos, né, ela pode chegar aí a 60 dias. A gente vai dar uma olhada rápida na lei que fala da prisão temporária, só para você não ficar na curiosidade. Aqui a Lei 7.960, de 89, vai dizer o seguinte, né? Dispõe sobre a prisão temporária. Parágrafo 1º. Caberá prisão temporária quando imprescindível para as investigações do inquérito policial, quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade, quando houver fundadas razões de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes. Aí ele vai citar os crimes aqui: homicídio doloso, sequestro, cárcere privado, roubo, extorsão mediante sequestro, estupro, atentado violento ao pudor, rapto violento, epidemia com resultado morte, envenenamento de água potável ou substância alimentícia, quadrilha ou bando, genocídio, tráfico de drogas. Ele cita leis antigas aqui, uma lei um pouco desatualizada, crimes contra o sistema financeiro, crimes contra a prática de terrorismo. Né? Aí ele vai dizer no artigo 2º o seguinte, que a prisão temporária será decretada pelo juiz em face de representação da autoridade policial ou do requerimento do Ministério Público. E no caso da lei, né, terá previsto aí o prazo de 5 dias. Né? Então a prisão temporária, de acordo com a lei, da prisão temporária, né, que é essa Lei 7.960, o prazo da prisão temporária é um prazo de 5 dias, um prazo bastante curto, que pode ser prorrogado aí por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Então, a Lei dos Crimes Hediondos, para os crimes hediondos, que está lá previsto também, que não são todos, né, os crimes que estão previstos naquela lei de prisão temporária, para os crimes hediondos, a prisão temporária será de 30 dias, prorrogável por igual período em caso de extrema necessidade, em caso de extrema e comprovada necessidade. Então, memorizem isso, que a prisão temporária para crimes hediondos, prazo 30 dias, prorrogável por 30 dias. Caindo na prova 5 dias, você já vai descartar, porque o crime hediondo tem a lei alterando esse dispositivo aí para 30 dias. Então, prisão temporária em crimes hediondos, o prazo é de 30 dias, que pode ser prorrogado por 30 dias, sendo aí somente em caso de extrema e comprovada necessidade. Então, você somando a prorrogação, é o prazo máximo de 60 dias da prisão temporária. A União manterá estabelecimentos penais de segurança máxima destinados ao cumprimento de penas impostas a condenados de alta periculosidade, cuja permanência em presídios estaduais põe em risco a ordem e calamidade pública. Isso aqui já é um caso, já é realidade, né? Os presídios federais já existem, já é uma grande realidade aqui no nosso país. Então a União realmente mantém presídios federais aí para presos condenados de alta periculosidade, né? Geralmente chefe de facções criminosas, né? De grupos aí do crime organizado são transferidos para esses órgãos aí. E aí o artigo 4 foi vetado. O 5º,
Ao artigo 83 do Código Penal acrescido o seguinte inciso: cumprido mais de 2/3 da pena nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza. Tá? Então, ele tem que cumprir mais de 2/3 da pena aí, né, para ter a sua progressão aí, né, de regime. Artigo 6º. Os artigos 157 e parágrafo 3º, 159 caput, seus parágrafos 1º, 2º, 3º, 213, 214, 223 caput, seu parágrafo único, e 267 e o caput, 267 caput e 270 caput, todos o Código Penal passam a vigorar com a seguinte redação: se da violência resulta lesão corporal grave, a pena de reclusão é de 5 a 15 anos. Além da multa, se resulta morte, a reclusão é de 20 a 30 anos, sem prejuízo da multa. 159, a reclusão vai mudar de 8 a 15 anos. Pena de reclusão de 12 a 20 anos. A gente fez as alterações aí, mais a pena, né? 16 a 24 anos, 24 a 30 anos, né? As alterações 213, 214, de 6 a 10 anos, 223, reclusão de 8 a 12 anos, e assim são as alterações no Código Penal. Artigo 8º. Será de 3 a 6 anos de reclusão a pena prevista no artigo 288 do Código Penal, quando se tratar de crimes hediondos, prática da tortura, prática de delitos entorpecentes, drogas afins e terrorismo. Então, o 288 aí vai mostrar constituição de milícia privada, né? Aqui ele vai... Isso é um crime novo, né? Previsto aí. E antes tem o 288, que trata da associação criminosa. O crime do artigo 288. Associarem-se 3 ou mais pessoas para os fins específicos de cometer crime. Pena de reclusão de 1 a 3 anos. A pena é aumentada até a metade se a associação é armada ou se houver participação de criança e adolescente. Então vocês viram aí que a pena no Código Penal é de 1 a 3 anos. Mas aqui ele vai ser de 3 a 6 anos, né? 3 a 6 anos quando se tratar de crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e terrorismo. Importantíssimo aí. O participante, o associado que denunciar a autoridade, o bando ou a quadrilha, possibilitando seu desmantelamento, terá pena reduzida de 1 a 2/3. Isso aqui é importante decorar porque pode cair na prova, perguntando aí: vem cá, e se o participante ou associado denunciar a autoridade, o bando ou a quadrilha, possibilitando o fim desse bando ou quadrilha, né, que é o desmantelamento, qual é a redução que ele vai ter direito? De 1 a 2/3. Tá? As penas fixadas no artigo 6 para os crimes capitulados, né, a relação de crimes aqui, passa todos os códigos penais vai crescer de metade, respeitado o limite superior de 30 anos de reclusão. Respeitado o limite de 30 anos de reclusão, estando a vítima em qualquer das hipóteses do 224 do Código Penal. Aqui o artigo 10, né, o artigo 35 da Lei 6.368 de 21 de outubro de 76 passa a vigorar com a seguinte redação: os prazos procedimentais serão contados em dobro quando se tratar de previsto no 12, 13 e 14. E assim encerramos o estudo da nossa lei dos crimes hediondos. Continue ligado aí nas nossas videoaulas. Em breve iremos lançar sobre as outras leis da legislação extravagante e iremos também lançar as videoaulas das noções de direito. Agradecemos a todos que permaneceram até o final. Aqueles que gostaram dessa videoaula, dê o seu like. Quem não é inscrito, faça a sua inscrição no canal para nos ajudar e compartilhe para os amigos que também estão se preparando para o concurso aí da Guarda Municipal de São Gonçalo ou outros concursos de nível médio que venham a exigir essa lei. Tá? Muito obrigado, que Deus abençoe a todos, continue firme dos estudos e tchau.